Continuação parte 3. 11 Guerra. Nunca subestime a estupidez humana. As últimas décadas têm sido a era mais pacífica na história humana. Enquanto nas antigas sociedades agrícolas a violência humana causou até 15% de todas as mortes e no século XX provocou 5%, hoje ela é responsável por apenas 1%. Mas desde a crise financeira de 2008, a situação global está se deteriorando rapidamente. O belicismo voltou à moda e os gastos militares estão disparando. Tantos leigos quanto especialistas temem que, assim como em 1914 o assassinato de um arquiduque austríaco desencadeou a Primeira Guerra Mundial, em 2018 algum incidente no deserto da Síria ou um ato imprudente na Península Coreana possa provocar um conflito global. Considerando as tensões crescentes no mundo e a personalidade de líderes em Washington, Pyongyang e vários outros lugares, há motivos para se preocupar. Porém, há várias diferenças cruciais entre 2018 e 1914. Em 1914, a guerra teve um grande apelo para as elites de todo o mundo, porque elas tinham muitos exemplos concretos de como guerras bem-sucedidas haviam contribuído para a prosperidade económica e o poder político. Em contraste, em 2018, guerras bem-sucedidas parecem ser uma espécie em extinção. Desde a época dos assírios e da dinastia Qin, grandes impérios eram comumente construídos mediante conquistas violentas. Em 1914, todas as grandes potências também deviam o seu status a guerras bem-sucedidas. Por exemplo, o Japão Imperial tornou-se uma potência regional devido às suas vitórias sobre a China e a Rússia. A Alemanha ficou sendo dominante na Europa após seus triunfos sobre a Áustria-Hungria e a França. E a Inglaterra criou o maior e o mais próspero império do mundo com uma série de esplêndidas guerras em todo o planeta. Em 1882, a Inglaterra ocupou o Egito, perdendo-se apenas 57 soldados na decisiva Batalha Tel el-Kibir. Enquanto os nossos dias, a ocupação de um país muçulmano é motivo para pesadelos ocidentais, após Tel el-Kibir, os britânicos enfrentaram pouca resistência armada e por mais de 6 décadas controlaram o Vale do Nilo e o importante Canal de Suez. Outras potências europeias imitaram os britânicos e sempre que governos em Paris, Roma ou Bruxelas pensaram em fincar suas botas no Vietnã, na Líbia ou no Congo, o seu único medo foi que alguém chegasse lá primeiro. Até mesmo os Estados Unidos devem o seu status de grande potência a ações militares, e não apenas à iniciativa económica. Em 1846, invadiram o México e conquistaram a Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e partes do Colorado, Kansas, Wyoming e Oklahoma. O Tratado de Paz confirmou também a anexação anterior do Texas. Cerca de 13.000 soldados americanos morreram na guerra, que acrescentou 2,3 milhões de quilómetros quadrados aos Estados Unidos. Mais do que a soma dos tamanhos de França, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha e Itália. Foi o negócio do milénio.
Daí que, em 1914, as elites em Washington, Londres e Berlim sabiam exatamente o que era uma guerra bem-sucedida e quando poderiam ganhar com ela. Em contraste, em 2018, as elites globais têm bons motivos para suspeitar que esse tipo de guerra está extinto, embora alguns ditadores do terceiro mundo e atores não estatais ainda tentem prosperar pela guerra. Parece que as grandes potências já não sabem como fazer isso. A maior vitória na memória viva, a dos Estados Unidos, sobre a União Soviética, foi alcançada sem uma confrontação militar. Os Estados Unidos tiveram um gosto fugaz de uma antiquada glória militar na Primeira Guerra do Golfo, mas isso os deixou tentados a gastar trilhões de dólares em fiascos militares humilhantes no Iraque e no Afeganistão. A China, a potência emergente do século XXI, tinha inventado todo o conflito armado desde o fracasso da sua invasão do Vietnã em 1979 e deve sua ascensão exclusivamente a fatores económicos. Com isso, tinha emulado não os impérios japonês, alemão e italiano da era pré-1914, e sim os milagres económicos japonês, alemão e italiano da era pós-1945. Em todos esses casos, a prosperidade económica e a influência geopolítica eram alcançadas sem disparar um só tiro, até mesmo no Oriente Médio, o ringue do mundo. As potências regionais não sabem como empreender guerras bem-sucedidas. O Irã não ganhou nada com a carnificina da guerra Irã-Iraque e subsequentemente evitou qualquer confronto militar direto. Os iranianos financiam e armam movimentos locais, do Iraque ao Iêmen, e têm enviado seus guardas revolucionários para ajudar aliados na Síria e no Líbano, mas até agora tiveram o cuidado de não invadir nenhum país. O Irã tornou-se recentemente hegemonia regional, não por força de qualquer vitória brilhante no campo de batalha, e sim por falta de concorrentes. Seus principais dois inimigos, os Estados Unidos e o Iraque, envolveram-se numa guerra que destruiu tanto o Iraque quanto o apetite americano por atoleiros no Oriente Médio, deixando que o Irã usufruísse os espólios. O mesmo pode ser dito de Israel. A sua última guerra bem-sucedida foi travada em 1967. Desde então, Israel prosperou apesar de suas muitas guerras, não graças a elas. A maior parte dos seus territórios ocupados sobrecarrega o país com fardos económicos e responsabilidades políticas impeditivas. Assim como o Irã, Israel melhorou ultimamente a sua posição geopolítica não por travar guerras bem-sucedidas, e sim evitando aventuras militares. Enquanto a guerra devastava inimigos no Iraque, na Síria e na Líbia, Israel mantinha-se distante dela. Não se deixar envolver na guerra civil na Síria tem sido, sem dúvida, a maior conquista política de Netanyahu, pelo menos até março de 2018. Se ele quisesse, as forças de defesa de Israel poderiam tomar Damasco em uma semana. Mas o que Israel ganharia com isso? Seria ainda mais fácil para a FDI conquistar Gaza e derrubar o regime do Hamas. Mas Israel rejeitou essa ideia repetidamente. Com todo o seu poder militar e com toda a retórica belicosa dos seus políticos, Israel sabe que tem pouco a ganhar com uma guerra. Assim,
como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, o Japão e o Irã. Israel parece entender que no século XXI a estratégia de maior sucesso